Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Jarbas Vasconcelos, advogado atuante, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Pará, por 2 mandatos, e ex-secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará. Olá, Jarbas. Olá, Raul. Muito bom estar aqui no seu Habeas Data. É um prazer estar aqui com você e eu estou à sua disposição. Jarbas, o senhor, vou te chamar de você. Não você. faz sentido chamar de senhor. Acho que a gente tem a mesma idade e o mesmo tempo aí de atuação. Jarbas, você tem uma grande banca de advocacia que se destaca no estado do Pará e que atua em diversas áreas do direito, especialmente o direito do trabalho. Conta para nós como foi essa sua experiência na área de segurança pública como secretário de administração penitenciária por quase 4 anos. Boa pergunta, Raul, para a gente começar esse papo. Raul, na verdade, quando eu fui presidente da OAB, eu sempre participava do debate sobre segurança pública. Sim, claro. E é evidente que a nossa comissão de segurança pública da OAB era uma comissão que me deu um cabedal de informação. E uma dessas informações preciosas da minha comissão de segurança, que participavam os ex-superintendentes da Polícia Federal, ex-delegados da Polícia Civil do Pará, da Segup, era uma comissão de alto nível. Tinha Geraldo, Salles, essa turma, Justiniano. Foi o seguinte: não se faz segurança pública sem o controle do sistema penal. Claro. Não se faz segurança pública sem o controle do sistema penal. Enquanto o Estado do Pará não decidisse olhar para valer para o sistema prisional, a gente ia viver aquela pandemia de violência. Então, a gente sempre falava isto e dizia, olha, a SUSIP precisa se transformar numa secretaria de administração penitenciária, como há muito tempo já era no Rio de Janeiro, no Ceará, no Maranhão, Acho muito que tempo. São Paulo também, São né, Paulo. Se não me engano. Então, esse é o caminho de Santa Catarina. Enfim, hoje os estados caminharam há muito tempo com esse modelo. Porque o que é que acontecia? O superintendente, coitado da SUSIP, era um diretor de departamento que, para falar com o secretário de Segurança Pública, demorava 30 dias. Tinha que marcar a agenda, né? Tinha que marcar a agenda. Para o governador, só em comício. Pô. Então, assim, quer dizer... Muito difícil. Era muito difícil. Então, aquilo que talvez fosse mais barato, mas, ao mesmo tempo, mais difícil de fazer, que era enfrentar o crime organizado onde ele estava e de onde ele mandava a violência aqui fora, os governos não recearam não fazê-lo. Então, quando foi agora o nosso governador ia assumir, me chamou e disse assim, Jarbas, eu quero te convidar para ir para a SUSIP. E eu disse a ele, amigo Helder, meu governador, olha, esse convite é muito ruim, porque a SUSIP é uma coisa que nunca ninguém conseguiu resolver. Aí ele disse, mas eu estou lhe convidando para que você faça aquilo que você criticava como presidente da OAB. E a minha visão é que a sua crítica é correta. Você vai assumir, não como superintendente, mas como secretário, não por vaidade, mas para que isso signifique uma mudança de chave, onde a doutrina da segurança pública mude e o controle do sistema penal ocupe um local central nesta nova visão. E aí eu fiquei numa situação muito difícil, porque era a coerência do que eu falava. Então, não tinha nem como recusar. Não tinha como recusar. E eu fui para a SUSIP e assim transformei a SUSIP em SEAP. Eu assumi como secretário extraordinário de assuntos penitenciários e transformamos a SUSIP em SEAP. E acho que a virada de chave do governador deu certo e hoje a gente tem o pleno controle do sistema penal. Tá. Nós, o Estado. Sim, é importante frisar, né, que essa alteração de status de superintendência para secretaria deve ter trazido aí maior autonomia dentro do sistema penal. Você poderia falar um pouco sobre isso? Qual foi a importância dessa mudança de chave? Raul, eu creio que aí é a pedra de toque, porque nós passamos a ter um orçamento, Sim. Nós podemos planejar
o que iríamos fazer, e de fato fizemos. Nós criamos perto de 5.000 novas vagas no sistema prisional até agora. Nós demos uma cara de profissionalização, cara e corpo de profissionalização para a SUSIP, aquele tráfico intenso de indicação política e etc. Nós colocamos hoje um corpo profissionalizado, fizemos concursos, criamos a Polícia Penal, e você vê hoje a Polícia Penal na rua. Você vê hoje no monitoramento eletrônico, na escolta. E você sabe que em 2019, no primeiro ano de gestão, a Polícia Militar fez para nós o equivalente a 3 meses de aplicação de todo o seu corpo, ou seja, 17.000 homens. Foram 11.000 escoltas, né? Cada escolta aplicando 4.000 homens. É como se nós usássemos o sistema prisional, a PM dos 12 meses, 3 meses do ano para o sistema penal. Quer dizer, o PM prendia e tinha que vigiar aquele preso que ele prendeu. E depois transportar, né, para transportar, escolta, vigilância. Hoje a PM está na rua. E a população vê isso. Quer dizer, parece que a PM se multiplicou. Na verdade, a PM não cresceu tanto nesses 3 anos. É que ela se liberou do sistema prisional. Havia um batalhão com 419 homens, o BEPOP. Hoje esse serviço é feito totalmente pela Polícia Penal. E a Polícia Militar tem que servir para quem está preso, para defender o patrimônio e a liberdade de quem está na sociedade, da cidadania. Não é para ficar dentro do sistema penal vigiando quem está preso. Quem está preso é a atribuição de outra força, que é a Polícia Penal. Então, isso é uma sinergia que contribui para que todos os índices de criminalidade caiam. Inclusive, você vendo a polícia ostensiva na rua, né? Você empregando menos a Polícia Militar, que era toda hora acionado os grupos especiais da Polícia Militar, porque tinha crise, tinha rebelião, tinha invasão do presídio, tinha fuga, não sei o quê. Essa loucura que ocupava a Polícia Militar. A Polícia Militar não sabia se cuidava do cidadão ou do preso. Hoje ela cuida do cidadão. Então a interferência, vamos dizer assim, a utilização, interferência não, a utilização da Polícia Militar no sistema penal é quase zero ou mínima? Hoje é mínima. A gente mantém, veja, o sistema de segurança, ele é interligado. Sim, claro. Essa articulação é muito importante. Então, com todas as forças, a gente até hoje, as grandes operações, a gente sempre faz junto, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Militar tem o PBE na frente de complexos, a gente se articula, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, as inteligências, para que a gente mostre especialmente, né, ao crime organizado. A gente não está falando do pequeno criminoso, do bate-carteira, a gente está falando do crime de alta relevância. Saiba que há uma articulação e uma interação entre todas as forças de segurança e que nós somos o Estado não o Estado do Pará ou o Estado do município de Belém, nem a União Federal, é o Estado brasileiro, o Estado de Direito. Então, isto permanece e deve permanecer, não pode quebrar, isso é fundamental. Tá certo. Jarbas, na SEAP, você conseguiu implantar uma disciplina e acabar com o poder do crime organizado que praticamente reinava lá dentro. Isso é fato, as mídias mostravam isso. E a gente percebe que depois da sua gestão a coisa melhorou e melhorou muito. Sim. Mas também instituiu um conceito de segurança humana. Fala pra gente o que significa isso. Raul, o sistema prisional ele era totalmente, todas as unidades, quem mandava era o crime. O Estado não entrava nos pavilhões. Os pavilhões eram infestados com o crime. O Estado queria levar comida, quem recebera a liderança do crime organizado. Queria levar remédio, queria levar assistência jurídica. Tudo passava pelo crime organizado. Não entrava nem saía ninguém se o crime organizado não deixasse. Então, o que é que nós fizemos? Tomamos a cadeia. Quem está nos ouvindo e vendo vai lembrar dessa expressão de dizer assim, tomamos a cadeia. Mas vem cá, a cadeia não era... Por que tomar? Já não era do Estado, né? Não era. Então, nós de fato, não era. Nós tomamos a cadeia e quebramos as cabeças do crime. Mais de 100 líderes criminosos foram para o sistema penitenciário federal. Nós criamos a nossa segurança máxima e lá colocamos
as 200 lideranças criminosas mais perigosas do Estado. Seccionamos e separamos estas lideranças. Quebramos com a sua influência, com o seu poder, com a sua liderança. Abrimos os pavilhões, colocamos dentro dele a polícia penal. Então, você hoje entra numa cadeia, ela não tem cheiro, ela é lavada todos os dias, ela é limpa. Aquela imagem que tem do povo, cadeia suja, cheia de roupa, de toalha, não sei o quê, com gente fumando, com ventilador, não existe. Nenhuma unidade prisional nossa, nenhuma cela nossa tem tomada. A nossa cela é asséptica. O preso tem um uniforme que ele está vestindo e outro ele já está esperando para ele vestir no outro dia que ele mesmo lavou. Ah, muito bom. Ele tem um kit higiênico, que é uma toalha, uma escova de dente com creme dental e um aparelho de barbear lá fora que ele não pode usar, porque não pode portar gilete. Se ele portar, se abre processo disciplinar prisional. E lá em cada unidade, em cada cela tem uma Bíblia e o livro que o preso pode pedir na biblioteca para, pela leitura, remir a sua pena, sim, prestando conta daquela leitura para uma banca da Defensoria Pública, da Vara de Execução Penal e de quem eles convidam para tomar lição do preso. Então, o que é que aconteceu no sistema prisional? Houve um desfaccionamento. As facções perderam a influência dentro, perderam aqui fora, porque aqui no Pará os grandes cabeças do crime estavam dentro do sistema prisional e aqui fora se desarticulou. Então, os índices de criminalidade puderam ficar contidos e estar decaindo. E havia muita entrada de material proibido, Jarbas? Você sabe que sempre foi um problema celular, faca para fazerem rebelião, sim, arma branca. Hoje não isso acabou. Raul, se eu fosse com você agora, em qualquer unidade, nós já bora ver se é verdade. Vamos sair daqui agora. Em qualquer unidade, você ao entrar eu ia dizer: estou aqui com o professor Raul Ferraz. Toda a cadeia ia responder: boa tarde, professor Raul Ferraz. Se um preso viesse na nossa direção porque ele está trabalhando, ele ia parar, baixar a cabeça, virar-se de costa, colocar a mão atrás. Se ele quisesse falar, eventualmente, ele ia perguntar: senhor, posso falar? Então, a cadeia passou a ter protocolo, educação. Disciplina, ordem, acatamento. E de onde nós tiramos isso, Raul? Da educação. Veja bem, isso era um caos. Uma coisa que faltava dentro da cadeia era educação. Então, nós criamos um programa. Por isso que a gente fala de segurança humana, que é o conceito da ONU, para a segurança pública, de segurança humana, e a educação é peça-chave. Nós criamos um programa de erradicação do analfabetismo. Através do Ibrahima, hoje nós não temos analfabeto. Os analfabetos que tem na cadeia são aqueles que entram e que nós não conseguimos alfabetizar. Às vezes dá vontade de dizer assim: fica mais um pouco. Talvez você alfabetize, que a gente sai melhor, né? Sai um pouquinho melhor. A gente brinca com isso, porque a gente vai atrás hoje de quem é analfabeto, aí forma uma turma e às vezes sai antes de alfabetizar. Porque em 90 dias a gente faz esse programa, mas sai antes, aí não alfabetiza. E é incrível que, não, brincando, mas tem preso que depois de 30 dias ele quer ser alfabetizado. E isso foi uma coisa fantástica na cadeia. Você vê agora em janeiro deste ano, 3.700 presos prestaram concurso ao Enem. Né? Então, são presos que já chegaram ao 2º grau. Um índice altíssimo. Altíssimo. Né? Veja, não tinha nada. Nós temos hoje 323 presos fazendo o nível superior. Né? E tem 3.700 querendo fazer. Daí porque que nós criamos uma zona econômica em Americano, porque hoje nós temos uma mão de obra muito diferente daquilo que às vezes as pessoas têm na cabeça. Todo mundo analfabeto e etc. A gente combate lá, por exemplo, o analfabetismo funcional, que é um problema da nossa sociedade. Sim. Às vezes o trabalhador ele sabe ler o manual, mas não consegue interpretar. Ele não interpreta o manual. E essa educação que é fornecida, Jarbas, vamos dizer, para aquele que é alfabetizado e que é um preso que vai passar mais tempo ali, sim, e que acaba concluindo o curso, ele recebe uma certificação, sim, ele recebe com validade para ele continuar a vida dele lá fora depois. Hoje, Raul, essa é a grande questão do quem está preso, é ser certificado
numa profissão, tudo que eles fazem, eles perdem lá e a gente certifica. Porque a cadeia tem uma coisa que é importante, que eu acho que é na vida da gente. Você não pode me exigir aquilo que você não me dá. Claro. Então, se a gente exige disciplina, trabalho, educação, leitura, eu também tenho que reconhecer os direitos. Claro. Então, fazer os apontamentos corretos. Antigamente, como não tinha controle, era até difícil ter o prontuário do preso. Hoje, se você me pedir o prontuário do seu José ou da Dona Maria, eu vou lhe entregar. E esse prontuário está totalmente atualizado, certinho, bonitinho. E isso vai servir para a vida dele lá fora. Se ele estudou, vai estar lá. Se ele trabalhou, vai estar lá. Se ele foi um preso de bom comportamento, vai estar lá. Como se também, se ele não fizer isso, também do mesmo jeito vai estar lá. E é possível ele, por exemplo, concluir o primeiro grau e receber um certificado? Sim, sim. E a gente faz também, tem feito muito, os cursos profissionalizantes. Sim. Porque é importante chegar aqui fora hoje, a profissão mais simples, a pessoa tem um currículozinho. Ele está lá dito que ele tem um primário, que ele é oficial de solda. Está lá escrito, ele tem um curso de oficial de solda. É bem simples, mas ele já tem um currículo. Já tem o que fazer, o que procurar quando sai de lá. Sim, e a gente tem um trabalho também com pré-egresso. A gente tem o Escritório Social, que é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com a ONU, que financia esse programa. Então, quando ele está 6 meses para sair, os assistentes sociais, psicólogos, a equipe multidisciplinar já vai lá vendo isso para quando ele saia, já vá buscar uma colocação para ele. A gente tem também a Fábrica Esperança, que também é uma unidade de produção e também de assistência. Então, a gente vai procurando com os outros órgãos, com a CIASTE, com as secretarias municipais, estaduais, buscando que aquela pessoa que saia tenha emprego, tenha uma alternativa. É evidente que a gente nem sempre consegue tudo, né, Raul? Claro. Porque a situação não está fácil para ninguém. E ainda existe, de alguma forma, né, Jarbas, aquela pecha, o preconceito. Sim. Isso aí é uma coisa que a sociedade ainda vai ter que trabalhar muito para conseguir se libertar do preconceito. É egresso do sistema penal, é problema. Tem gente que ainda pensa assim. Todos nós temos esse, em mais ou menos, esse preconceito, é cultural, não é improcedente, porque historicamente era uma mão de obra muito ruim. Hoje, a mão de obra está ficando qualificada. E, portanto, a pessoa que vai vir trabalhar numa redação aqui, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo concreto. A gente tem um programa com a Secretaria de Cultura que a gente fez, que são os Sons da Liberdade. Esse programa é muito bonito. Ele ressocializa de múltiplas formas. A gente até escreveu ele no programa Inovare. E hoje eu já tenho uma pessoa que trabalha lá no Teatro da Paz, na produção das peças artísticas, culturais, né? Eles aprenderam lá visagismo, cenotecnia, etc. Essa última semana de ópera, Raul, que teve aqui, em setembro do ano passado, todo o cenário, todas as roupas, tudo foi feito pelos internos e interna do sistema penal. Nós tivemos lá um dia que as famílias dos internos que trabalharam foram ao Teatro da Paz. E é engraçado que as pessoas dizem, Jarbas, tu é louco, vão incendiar o Teatro da Paz, vão quebrar. Não. Gente, as famílias estavam chorando, as pessoas estavam emocionadas. De ver que o preso, né, o detento, estava tendo um progresso, estava tendo alguma coisa boa, estava fazendo alguma coisa boa. E as famílias e amigos que estavam lá na porta, não era do crime, eram para aplaudir que eles estavam lá como protagonistas daquele momento, um dos momentos mais emocionantes que eu tive na secretaria. Então, assim, a gente precisa acreditar que o ser humano, ele se recupera. E pode mudar, né? E pode mudar. Eu acredito nisso, sabe, Raul? Eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu sei que no nosso meio acadêmico tem muitos profissionais, nossos colegas e tudo, que dizem, olha, não existe ressocialização, etc. Mas eu acho isso uma visão de mundo nihilista. Eu sou otimista, eu acredito que o homem sempre tem condições de mudar. Durante a sua gestão, você teve que lidar com um problema que o mundo inteiro teve que lidar, né, Jarbas? Que foi a pandemia do Covid-19, e que matou muita gente, estava matando muita gente aqui fora.
E eu imagino como foi que isso aconteceu lá dentro, num ambiente meio fechado, um tanto fechado. Sim. Como é que você lidou com isso? Quais foram as providências? Como é que você... Muitos países, Porque eu não tive notícia de índice elevado de morte por causa da pandemia dentro dos presídios. Não aconteceu, Raul. Realmente, o Pará, creio que é o único estado do Brasil em que nós não tivemos nenhuma vítima de Covid dentro do sistema penal. Nenhuma vítima. Eu sempre respondo isso com muita convicção, porque o momento era de muita apreensão. Nós fizemos um protocolo de Covid e neste aspecto, o controle que nós fizemos antes do Covid, do cárcere, ajudou muito. Por quê? Porque no cárcere a gente passou a dividir as pessoas pelo nível de periculosidade, pelo nível de comportamento, né? E também, no plano de vista da saúde, separar as pessoas por comorbidade, por doenças, enfim. Então a gente sabe hoje em dia, e naquele momento já sabia, que na cela A tem uma pessoa que tem pressão alta, que na cela B tem uma pessoa com diabetes, né? Que na cela D tem uma pessoa que está com tuberculose ou com outra doença assim. Então, quando veio o Covid, essa segregação nos foi muito importante, porque nós separamos, aí nós radicalizamos e todas as comorbidades foram segregadas. E com isso tiveram um isolamento e um tratamento e um nível de assistência prioritário, e este protocolo levou com que nós não tivéssemos nenhuma vítima dentro do sistema prisional. Então, isto é mérito do nosso protocolo. E uma coisa também, Raul, a higiene do cárcere. Lavar a cadeia todos os dias, não ter sujeira, trouxe menos adoecimentos. E o Covid, quando nos atacou, e atacou centenas de presos, né, a resistência deles estava maior, estava melhor, a imunidade melhor. Alguns casos nós tiramos e trouxemos para o atendimento da saúde pública, mas nós não tivemos nenhuma fatalidade, graças a Deus. Que bom, Jarbas. Tem uma outra questão que eu gostaria que você falasse para a gente, é que ocorreu uma coisa muito interessante na sua gestão, e eu não sei como é que você explica isso, eu gostaria de saber. Geralmente, quando se aumenta a repressão à violência, também aumenta a população carcerária. Sim. Na sua gestão, pelo que eu pude verificar dos números, tá, me parece que a violência caiu, mas o número de presos também caiu, diminuiu. Como é que se explica isso? Se a gente falasse isso eleitoralmente, olha, dissesse para o eleitor, olha, nós vamos diminuir todos os índices de violência e vamos diminuir o número de presos. Tenho a impressão que nosso governador não se elegeria naquele momento, que todo mundo estava muito preocupado com a violência. Né? Hoje, graças a Deus, estamos menos preocupados com a violência, embora nunca deixemos de nos preocupar, claro, o que é muito bom. Mas o que acontece, Raul, é o seguinte, isso significa que nós estamos prendendo melhor. A Polícia Civil está prendendo os cabeças de rede criminosa, o criminoso de grande relevância, e nós estamos mantendo aqueles que precisam manter-se presos. É uma frase básica, elementar, até tautológica, dizer assim, olha, nós estamos prendendo quem deve ser preso e mantendo preso quem deve ser preso. Isto é uma frase fácil, mas de uma execução dificílima. Sim. Então, aquele criminoso de baixa relevância, que não contamina a segurança pública, tem as medidas alternativas que o Código de Processo Penal já prevê há algum tempo. Coloca ele mas sim, desculpa. Mas é uma dificuldade porque o sistema penal depende sempre de uma decisão judicial, sim, né? Mas o judiciário passou a apostar nisso. Passou? Porque ele viu segurança. Que bom. Veja, quando eu pego e digo assim, olha, aqui nessa segurança máxima estão os presos mais violentos, que são as lideranças. Quando o juiz entra numa unidade prisional e ele pergunta onde estão os presos mais relevantes daqui, está na cela X, Y e Z. Estão separados da comunidade dos presos, estão tendo banho de sol à parte, perderam a sua liderança, passaram a ser líderes deles próprios. Até porque a convivência pode contaminar, né, Jarbas? Eu acho que aquele preso perigoso, ele vai sempre
arregimentar aquele mais fragilizado e trazer... Sim, inclusive, por exemplo, os serviços, por exemplo, de educação, de trabalho, de leitura, de cultura, de tudo que a gente tem, a gente oferece também na ordem inversa da periculosidade. Sim. E do comportamento. Então, o preso tem bom comportamento, nós damos para ele quase tudo. O estudo, só não damos a liberdade dele. Mas damos estudo, damos trabalho, damos os meios para que ele realmente se prepare para voltar para o mundo aqui fora. Mas o preso que é faccionado, quer ficar faccionado. Não, eu sou faccionado, sou do comando X ou do comando Y, não tem problema. Vai cumprir tua pena separada. Vai ficar aqui. Você vai sair no banho de sol, 3 ou 4, separado, e o teu nível de socialização é outro. Então, com isso, o judiciário também tem nos acompanhado, e a gente não faria todo esse progresso, Raul, se não fosse essa compreensão do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de apostar dessa forma. Então, o que aconteceu? Nós diminuímos em 17% a população carcerária. Das mulheres, nós diminuímos 28% o número de mulheres encarceradas. Muito bom. E a população de presos temporários caiu 34%. Pará, acho que você lembra quando estava na OAB, eu falava, Pará tem que parar de ser o campeão das prisões temporárias, etc. E realmente o Pará parou de ser o campeão das prisões temporárias, nós caímos para a média nacional. Né? E creio, Raul, sinceramente, que temos condições de diminuir ainda um pouco mais o número de presos, né, dentro desse critério. Quem está preso, que é de alta relevância, que é perigoso, faccionado, tem que ser muito rigoroso com ele. Porém, aquele preso que quer trabalhar, que quer estudar, que quer voltar à família, que quer ter uma atividade produtiva, o Estado também tem que garantir os meios. Claro que a gente tem que fazer isso com muita cautela, com inteligência, com avaliação. Tem um corpo técnico para isso, né? Tem um corpo técnico para isso e tem que ter várias camadas desse corpo técnico para que isso seja feito com muita lisura, sem privilegiar A ou B pela cor da pele ou pelo poder do bolso. Então, essa é a questão que tem que ser feita. Tem uma questão bastante interessante, Jarbas, que é a questão do autofinanciamento. O Pará está nesse caminho. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós estamos buscando ter um sistema prisional, Raul, autossuficiente. Veja, vou lhe dar o exemplo hoje de Americano. Todo ano agora, nossa colônia penal agrícola, ela tem uma cultura. Então lá tem peixe, lá tem horta, lá tem fruta. Agora em junho, por exemplo, vai ser uma fartura por conta do milho. Aí vai ter mingau na cadeia, mingau para os servidores, mingau para os visitantes, mingau para as visitas. Então, isso é comida, né, satisfação de todos nós. Então, nós com isso economizamos também o que a gente gasta em alimentação. E Americano, nós estamos colocando a 5ª refeição, que é produzida pelos próprios presos. Nós temos uma panificadora, essa hora que nós estamos falando aqui, lá deve estar saindo um pãozinho para o lanche. Quem está fazendo? Eles próprios. Então, veja bem, isso é economia para o Estado. Qual é o ideal? O ideal é que toda alimentação seja feita por eles. Isso é um processo, é um planejamento. Uniforme. Todos os uniformes deste ano já foram feitos. Todas as sandálias já foram feitas. Então, é menos gasto para o Estado. Qual é o ideal disso? É que a gente faça tudo que eles... Claro, medicamento ele não vai poder fazer. Sim, mas tudo aquilo que seja possível fazer. Mas tudo aquilo que seja possível. Por exemplo, material de higiene. A gente já consegue fazer sabão, a gente já consegue fazer detergente. Então, ótimo. E isso vai diminuindo o quê? Os custos do Estado. Cada unidade tem uma equipe de manutenção e conservação, asseio, conservação e limpeza. Além de dar oportunidade de aprendizado para ele sair de lá e trabalhar naquela atividade. Ele já começa a conhecer uma atividade que antes ele não fazia nada, talvez fosse desocupado, cometesse crimes, agora ele já sai até com uma profissão e com a prática nessa profissão. Olha, quem é da padaria sai certificado lá como trabalhador e com habilidade. Tem um confeiteiro, tem a pessoa que faz o hambúrguer, então, com o bolo, doce. Então, ele já sai de lá com uma habilidade.
né, a sandália, o uniforme, aprende a fazer costura industrial. Né? É evidente que isso tudo está certificado. Ele conta, cada 3 dias de trabalho, ele conta com um dia de liberdade. É assim como remissão da pena. Remissão da pena. Assim como o preso que lê todo dia, ele reduz em 46 dias por ano a sua pena. Então, só que essa leitura, esclareça-se, ele vai lá prestar conta para o juiz, para o promotor, para um professor, para um advogado. Precisa ter a certeza de que ele leu e de que ele pelo menos compreendeu. Compreendeu. Né? A gente tem um programa que é com filme, que é o Projetar o Futuro. Então, o interno assiste ao filme, normalmente vai um professor, um comentarista, um jornalista, enfim, alguém que gosta do mundo da cultura, vai lá, faz um comentário com eles, assiste o filme, depois eles escrevem e fazem uma redação sobre aquele filme. Isso combate o analfabetismo funcional. Claro. E depois é tomado isso em conta para a remissão da pena. Então, são atividades assim que a gente tem feito no cárcere e tornado o cárcere... E é assim que deve ser, o cárcere deve custar o menos possível aos cofres públicos e ao cidadão. E os presos têm que dar a sua parte. Por exemplo, quando o preso vai lá e pinta, você passa em americano, sempre está tudo pintado. E se você for ver, quem está pintando é preso. Ah, é? É preso. Eu percebi que realmente ficou muito melhor a aparência, eu passo sempre lá. Está tudo limpo. Quem está limpando? O preso. Então, a gente usa trabalho de empresa ainda? Usa. Mas a gente busca usar cada vez menos. E o ideal é que a gente construa as próprias prisões. Sim. Né? A gente construa as próprias prisões, que a gente faça as reformas sozinho, de modo que a gente possa diminuir, porque as prisões são muito caras. Uma unidade prisional não custa menos do que 20 milhões. Mantê-las, todo equipamento, todo armamento, toda estrutura, ela é bastante caro. Segurança pública custa caro. E nós temos que investir e garantir em padrão de excelência. Então, tudo aquilo mais que o interno pode fazer, ele deve fazer. Tem habilidade para fazer? Tem que fazer. Jarbas, eu agradeço muito a sua presença, tá? Foi, assim, uma honra ter você aqui para falar sobre o sistema penal, que é uma coisa interessante, eu acho que para todo advogado, para o público em geral. E a gente conhecer um pouco mais de como a coisa funciona por dentro, porque a visão das pessoas é muito assim, de que aquilo ali é uma coisa que eu não posso nem entrar lá dentro. Porque, não, pode sim. Né? Então, mas existe esse pensamento, né? E eu fico muito feliz de ver tudo isso de bom que está acontecendo no sistema penal. Tá? Eu espero que você venha outras vezes aqui para a gente bater papo e falar sobre direito, sobre outras questões aí que você é expert. Obrigado, Raul. Obrigado, Jarbas. Raul, o prazer foi meu. Obrigado, um forte abraço.